fiquei numa depressão fodida. Eu pesei 35 quilos, eu não me alimentava. Caramba, Eu não tinha 35 quilos, eu não tinha fome. Eu não tinha fome, velho, eu não tinha fome. Um dia minha mãe discutiu comigo porque eu não queria comer um prato de comida. Uma parada que me interessa em falar, viu, Felca? Você comentou O quê? de como é namorar com ela. Eu falei um pouco da sensação do dia a dia, mas de certa forma, obviamente com muitas aspas, a transfobia veio um pouco pra mim também, né? Quando acontece. Isso é um negócio legal Tá de... falando sério. Tá mesmo. Sério mesmo. Isso é muito verdade, porque eu acredito que um grande sinal de você amar uma pessoa brutalmente mesmo é você sentir as dores dela como se fossem suas. E eu presenciei a transfobia várias vezes, que inclusive eu acho que é uma boa brecha pra vocês falar também, vocês. Mas eu tava lá, e quando você é a pessoa que a sua parceira tá ali sofrendo uma parada contra a vida dela, né? A pessoa que você mais ama na vida. Sim, você pensa coisas inimagináveis na sua cabecinha, tá ligado? E o que aconteceu com a gente foi uma situação... Você vai contar essa Não vou situação? contar exatamente, mas a gente foi num lugar... Eu acho que se não for isso por vocês, é bacana contar pra É da hora? pessoas... Não, acho que não é legal, não. Pra pessoas trans A mulher que perdeu o Sabe o emprego. problema? Sabe o problema? A gente mora numa cidade pequena pra cacete, tem poucas unidades do lugar que aconteceu, então eu vou dizer de forma... Assim, mas acredito que a galera não vai ver que eu tô mentindo, porque, porra, é um negócio muito comum. Nós tá no Brasil, o país que mais mata mulher trans aí na planeta Terra das ideias, né? Então, a gente foi num lugar público de atendimento ao cliente. A gente tava realizando uma compra. E aí, a pessoa do caixa fez uma... Aquela pessoa que você pega o seu produto, leva lá pra pagar, tira o bagulhinho e vai embora. Ela fez o seguinte. Deixa eu ver se eu apareço no Pixel aqui. Você tava aparecendo, né? Vamos supor que a Bia tá sendo atendida, e aí você é a pessoa que estava ali comigo, porque eram em dois o serviço. Então ela fez assim, ó. Sério mesmo? Tipo, olhou pra Bia, olhou pra outra pessoa que tava Pra com ela. mulher que Eram tava duas com mulheres. ela na sacolinha. Ponto muito importante, eram duas mulheres. Eu, como o namorado, e eu me sinto na posição de protetor, saca? E eu nunca baixo a guarda. Nunca. Mas Não nesse tá, né? momento... Eu fiquei com o Murilo porque eu tenho daddy issues. Isso. Eu tô sempre em guarda, mano. Eu tô sempre pensando que eu sou um cachorro de brigas e que eu preciso defender ela de tudo. É óbvio que ela sabe se defender sozinha, a vida toda foi assim. Isso. Mas tem eu agora, né? Então eu tô aqui também. Eu vi que era duas minas. Eu baixei a guarda pra caralho. Um item me chamou a Porque ele atenção. pensou, mulheres não Tá vão se tranquilo. transformar. Isso não existe. Tá tranquilo. Pô, a gente Mano, a Vanessa Wolff não para de ligar, velho. A gente vindo de uma cidade do interior, principalmente eu, que tô inserido no nicho da pesca, agronegócio, gente velha. Eu sei o que é uma pessoa que parece ali que ela vai ser meio conservadora. Como foi duas minas e novas, bem novas, eu baixei a guarda totalmente. Pô, fui fazer outra coisa. E a Bia só me contou quando eu tava chegando em casa. Mano, É porque eu não gosto. É que, tipo assim, vamos lá. eu perdi a cabeça pra caralho. Aí, Eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer barraco. Entendeu? E tipo assim, quando você sofre um tipo de preconceito, seja ele qual é, você nunca sabe qual a reação que o outro vai ter. Isso é muito perigoso, né? Porque as pessoas são perigosas, né? Eu vivo em uma faixa da vida onde eu estou ali na zona de perigo, tá ligado? Você sabe que aquela pessoa, ela não necessariamente gosta de você, ela não necessariamente Isso. respeita você como ser humano, Isso. mas não sabe até onde vai os limites dela pra fazer maldade. Isso, exatamente isso. Então, tipo assim, você nunca sabe a reação do outro. E não é algo racional quando você sofre um tipo de preconceito. Porque você sofre preconceito, cada pessoa reage de um jeito. Algumas ficam bravas, outras ficam mais reprimidas e acuadas. E é o meu caso, eu fico reprimida e acuada, mas não porque eu não tenho vontade de rebater aquilo. Mas porque se você sofre um tipo de transfobia, um tipo de preconceito velado, onde a pessoa não se referiu diretamente a você, não falou nada pra você, a pessoa só debochou, zombou, a pessoa pode falar que você tá se passando de louca, que você tá querendo arrumar treta onde não tem. A câmera não pegou isso. Entendeu? Então, você não consegue provar que você sofreu aquele tipo de preconceito. Entendeu? Quando ele é velado. fico mordido de raiva. Você é louco. Agora, se é algo que é explícito, né, que a pessoa fala na sua cara, que tem como provar, é outra coisa, né? Então, tipo,
Cada pessoa reage de um jeito. Eu fico reprimida, acuada e depois eu comento o que rolou, tá ligado? Porque eu não... Justamente por isso, porque eu não sei, é a reação que eu tenho. É a reação que eu tenho, eu fico de boa, eu fico na minha. Entendeu? Eu vejo, eu fico... foda-se. Mas aí tem que continuar. Que é pior ainda, né? No meu pensamento, é pior ainda quando a pessoa é sutil. Porque ela nem sequer pode... ela tá fazendo de uma forma dissimulada que ela nem sequer pode esperar uma contra-resposta. Sim. Nem sustenta. Justamente. Ela só faz uma risadinha, olha de uma forma desprezadora. Sim. E se Mas você falar, ela vai jogar tudo em cima de você daí. Ela vai meter o gaslight ali das ideias, né? Fala, não, você que tá me acusando. Não, você tá maluca, Você eu tá não fiz achando que eu sou nada. transfóbico. Não, é tudo isso Entendeu? agora. Mas é importante Mas como essa história acaba. foi resolvido, a mulher perdeu o emprego. que As não é duas. mesmo. Não acabou Então tá por aí, ótimo. né? Que eu não ia me deixar quieto. Mas eu não queria que elas Porra. perdessem o emprego, tá? Olha, eu ainda sou boa. Eu tomo no cu e eu ainda sou boa. Mas sabe o que é? Se você fica olhando para os seus clientes e pontuando eles, sabe? Debochando deles, talvez você não esteja num cargo adequado mesmo. Pra lidar com o Talvez público, né? Talvez você não esteja num lugar adequado para lidar com o cliente, sabe? E foi importante com o desfecho dessa história, porque eu voltei lá no mercado e eu fui falar com a gerente. É mesmo. E aí a gerente falou pra mim, Murilo, me conta o que aconteceu. Enquanto eu falava, ela nem deixou eu terminar. Aí ela falou, pô, foi a Mariazinha e a menininha? Eu falei, foi. Ela falou, pô, que bom que você veio aqui falar, porque a segunda vez que elas tiveram um comportamento parecido, elas já estavam tinha tido ali, antes, então. eles já estavam trabalhando em uma situação pra meter elas pro caralho, só que eles não sabiam bem como fazer, então acabou que eu, tomando essa atitude, que a Bia não queria, ela não queria que eu voltasse lá porque ela tinha medo das meninas perder o emprego. Só que, na verdade, pra sociedade isso foi o melhor a se fazer, afinal Claro. elas estavam ali zaralhando as outras pessoas. A partir do momento que a pessoa tá rindo de algo na frente do cliente, pode ser que ela esteja rindo do episódio do Naruto que ela viu ontem, entendeu? Só que, foda-se, o cliente tá na interpretação do cliente, né? E se fez isso com a Bia, pode fazer com outras mulheres, né? Sim. Outras pessoas no geral. Então, realmente, cara, acho que vocês tomaram a melhor decisão mesmo. Eu não tomei Obrigado, essa decisão, obrigado. na verdade, né? O Murilo até, ele passou por cima da minha escolha, né? Porque justamente eu não queria prejudicar, lesar uma pessoa, entendeu? E eu não sei por que eu sou Durmo assim, tranquilo. entendeu? Eu sou uma pessoa que eu naturalmente sou boa. Tá ligado? E eu já tomei muito no meu cu por Mas isso. você é uma pessoa boa mesmo, de não querer prejudicar mesmo quem te prejudica. Sim. Porque, tipo, beleza, eu faço terapia, filha. Eu já. Tá ligado? Tipo, vai entrar num ouvido e vai sair no outro. E eu vou viver isso pelo resto da minha vida, porque essa é uma grande realidade no mundo. Eu vou viver isso. Não importa onde eu esteja. Eu posso estar no Brasil, eu posso estar nos Estados Unidos, eu posso estar na puta que eu pariu. Eu vou sofrer transfobia. Assim como o preto vai continuar sofrendo racismo por muito, muito tempo. Porra, olha quanto tempo vem sendo construído a pauta antirracismo e até hoje existe racista pra caralho. Tá ligado? Tipo, não vai ser do dia pra noite que eu vou... Eu tô ligada. A partir do momento que eu entendi quem eu era e como eu ia viver a vida, e que isso, de certa forma, não afeta em nada a vida das outras pessoas, mas elas sentem nesse direito e acham que afeta a vida delas, eu já sabia que eu ia ser lesada, né? Mas isso não me impede de viver nem um pouco. O que me impede de viver é mais os meus problemas que eu tenho psicológicos, tipo síndrome do pânico, ansiedade, pipopopó, do que ser trans. Ser trans não me impede de viver. Uma coisa que minha mãe me falou antes de eu me mudar pra São Paulo, porque, tipo assim, eu saí de casa com 20 anos 20 anos. pra morar sozinha em São Paulo pra tentar a vida. Porque eu tinha estourado como influenciadora, eu falei, mano, vai ou racha, tá ligado? Vim pra São Paulo e antes de vir pra São Paulo, a minha mãe ficava desesperada, chorava e falava, ai, filha, eu tenho medo do que o mundo pode fazer com você. E aí eu falei pra ela assim, mas mãe, se eu for viver com medo, eu não vou viver. Se eu for viver encerrada dentro do meu quarto fazendo live, eu não vou viver. Eu não vou viver. Eu não vou viver a vida. Eu não vou experienciar coisas, eu não vou comer coisas diferentes, eu não vou visitar lugares diferentes, eu não vou fazer o que as pessoas normalmente fazem no dia a dia, que é ir numa farmácia, ter o direito de ir num supermercado, ter o direito de sair pra fazer compra, ter o direito de se divertir num parque. Eu não vou fazer... Se eu for ter medo de transfobia, eu não vou viver minha vida. E eu tenho que viver minha vida, né? Porque esse é o único direito que todo ser humano tem, que é o direito de viver a própria vida. Fala.
A menos que você, claro, afete a vida do outro. Né? Aí é foda. Isso é muito importante, muito importante, porque existem mulheres trans, homens trans, pessoas trans que estão assistindo e eu acho que, eu não sei, porque eu não vivo isso, mas eu acho que se carrega, vocês dois vivem isso, você vive na pele, você vive por observação, mas como pode existir uma insegurança nessas pessoas trans de realmente se expor, de realmente se mostrar, de Não, realmente com sair, certeza. de realmente aparecer e de falar, cara, eu tô aqui, eu certeza. existo, sabe? A galera se isola, né? E é por isso que é tão recomendado, com tratamento hormonal principalmente, você fazer terapia, né? Quando você é uma pessoa... Já é recomendado pra todo mundo, né? Mas quando você é uma pessoa trans, principalmente. Porque você vai passar por isso e isso vai te afetar. E algumas pessoas lidam de forma diferente, né? Algumas pessoas talvez não têm... Não consegue conceber aquilo, não consegue ter coragem de sair de dentro da toca e vai viver a vida escondida porque tem medo, entendeu? Medo. De viver. Então, tipo, por isso que a terapia para pessoas trans é muito necessária. Não só para se entender, isso também é parte, se entender é muito difícil. Porque você acha que é um erro. Eu fiquei numa depressão fodida, eu pesei 35 quilos, eu não me alimentava. Caramba, Eu não tinha 35 quilos, eu não tinha fome. Eu não tinha fome, velho, eu não tinha fome. Um dia minha mãe discutiu comigo porque eu não queria comer um prato de comida. Mas eu não comi. E eu chorei, eu falei pra ela, mãe, você acha que eu queria não comer? Eu não quero não comer, eu não quero ignorar o prato de comida, mas eu não tinha fome. Eu não tinha fome. Era uma coisa muito, muito, muito ruim. Eu tenho uma foto dessa época que eu tava com o cabelo roxo na época, que eu tô com as olheiras fundas, assim, olha, que é tenebroso de olhar e lembrar. E fiquei muito mal nessa época e eu só voltei a me alimentar e me forçar a comer quando a minha mãe foi até em casa, ela deixou coisa pra eu comer quando eu acordasse e aí ela chegou e as coisas estavam largadas no mesmo lugar que ela deixou. E aí ela bateu na minha porta e conversou comigo e começou a chorar e falou, filha, se você não se alimentar, eu não vou mais me alimentar também, não sei o quê. Então, tipo assim, pra minha mãe não parar de se alimentar, eu comecei a me forçar a comer mesmo sem vontade, tá ligado? Porque eu não concebia aquilo, eu não conseguia aceitar. Eu era uma criança que eu era coroinha com 8 anos de idade e eu tinha muita fé em Deus. Tinha muita fé em Deus, eu era muito católica, muito católica. Criança, fiz a primeira Eucaristia, fiz a catequese, né? Eu era muito católica, eu virei coroinha porque eu quis, não fui forçada a ser coroinha, fui porque eu quis. E todos os dias eu chegava em casa e antes de dormir, todos os dias eu rezava o terço e pedia pra acordar a mulher no dia seguinte. Uma criança. 8 anos de idade, eu nem sabia o que essa porra significava, tá ligado? Mas é muito difícil de aceitar quem você é quando quando aquilo é mostrado pra você como uma coisa errada, como uma coisa que não existe, como uma coisa que não deveria existir, como uma coisa que não é assim, que é uma escolha, que as pessoas viram isso. E eu não escolhi ser assim, eu não escolhi ser quem eu sou. Eu não escolhi querer sair na rua e apanhar. Eu não escolhi querer correr risco de morrer antes dos 36 anos de idade, que é a estatística. Eu não escolhi querer não poder ter a oportunidade de trabalhar no emprego convencional que as pessoas normalmente conseguem trabalhar, entendeu? Então, graças a Deus, eu me encontro nesse lugar de privilégio de poder trabalhar com a internet, esse ser o meu trabalho, ganhar meu dinheiro e eu não ter que estar marginalizada na rua, tendo que me prostituir, me drogando, sendo vítima de cafetina. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de trabalhar sentada no meu PC dentro da minha casa e consigo dar uma vida boa até pra minha família. E bancar o namorado, né? E bancar o namorado também, né, claro. A luta pra você, só por você existir, é muito maior. Sim, sim. Quem que escolheria isso por plena ninguém. vontade? A Bia é muito punk. Ela é punk pra caralho, todos os dias. Começou com o punk. Ela tem que ser punk pra existir, ela tem que lutar contra Pra existir. todo um sistema. É a coisa Você mais tem punk que do lutar mundo. muito pra existir, Bia. Pois é. Você é muito guerreira. Sim, mas eu não... Eu acho que é por isso que eu aprendi a disfarçar muito a minha dor desde criança, né? Porque foi uma grande luta, né? Pra me entender. Eu sofria bullying por ser um menino afeminado, uma criança afeminada. Eu só andava com mulheres na escola desde criança. Eu
Eu não me dava bem com meus irmãos, principalmente porque o meu irmão olhava pra mim, via uma criança afeminada, via um menino afeminado, e ele não gostava daquilo, né? Porque pra ele tava errado, porque afinal ele era mais velho que eu, então ele sabia que aquilo era uma pessoa afeminada, que era um menino que não deveria ser daquele jeito, entendeu? Então, tipo assim, desde criança, o preconceito foi até dentro de casa, graças a Deus hoje não existe mais, né? Me dou super bem com a minha família, o meu irmão é um anjo. Todos, né? Todos O meu irmão são. é um anjo, tipo, eles me apoiam, me entendem, minha família inteira é muito, muito de boas, graças a Deus. E então, tipo assim, todo esse processo desde criança foi muito difícil. Entendeu? É muito complicado. Caramba. Doideira, né? Entramos no assunto sério. Mas é Pesou o importante, clima, né? Mas é importante. Pesou o sabe? clima, né? O que você faria de muito mal se você namorasse uma mina trans e tivesse vendo uma transfobia acontecendo, Felca? Me Comeria dá o umas cu do ideias. cara pra ele saber como Me é dá umas gostoso e ele virar viado. Não, mas de verdade eu... Vai longe, né? O Nossa. pensamento vai longe, né? Não, é que não tem como saber, só vivendo na pele. É a pessoa que você ama, é a pessoa que você cuida, é a pessoa que cuida de você, é a pessoa que tá do seu lado, Cara. compartilhando, é a pessoa que você entende, é a pessoa que te entende, é a pessoa que te sente, que você sente. Sim, você Ver divide. essa pessoa sendo reduzida, isso dói demais, isso Dureza. dói muito, isso Cê- não é fácil. Mano, Sim. você pensa coisas que você fala, eu não sabia que eu conseguia pensar tanta maldade. Eu não sabia que eu conseguia pensar tanta maldade, até que eu vi acontecer, tipo... Assim, hoje, por exemplo, se um cara sentou numa mesa que tem um transfóbico, e se ele tá sentado, um transfóbico senta, ele não levanta, esse cara eu já não fecho mais com ele. Tem gente que já me distanciei por causa disso. O cara não me fez nada, me fez absolutamente nada. Mas ele não levantou da mesa que tinha um transfóbico. E Porra, por que tem que ser assim, né? cara, Por eu que não que as sei. pessoas só não respeitam? Sim. Porque, tipo assim, eu sei que é um papo até meio infantil que eu tô falando, Sim. mas tipo, pô, Mas é uma coisa que a gente se diferente. pergunta todos os dias, né? É tipo uma assim, coisa que é a gente- diferente, Uhum. tá, eu não vivo isso, mas vou respeitar porque é um outro ser humano. Sim, sim. Mas é o que a gente se questiona todos os dias, né? Mas... Mas apesar disso tudo... O que você quer falar? Eu lembrei de João Sem Braço. Foi mal. Apesar disso tudo... Que paia, meu, eu sinto muito, meu. Não sinta muito. Sinta pouco por essas pessoas filhas da puta, que elas não merecem que a gente sinta muito. Eu vou continuar vivendo minha vida. Eu sou uma pessoa extremamente feliz, Felca. Eu sou uma pessoa extremamente feliz. Eu vivo a minha vida, eu pago minhas contas, eu trabalho meu trabalho, entendeu? Tipo, velho, eu não sou uma pessoa triste. Eu sou uma pessoa, na verdade, muito feliz pro que eu deveria ser de tristeza, de merda que é a vida. Mas eu não olho pro lado ruim da vida, eu olho pro lado bom da vida, porque senão eu não teria vontade de viver. Só é um pouco Eu não teria raivosa. vontade de viver. Eu sou muito estressada, mas e o meu limite é assim pra passar. Entendeu? Mas, cara, eu fui uma pessoa que eu tomei muito no meu cu ao longo da vida. E, tipo assim, você pode olhar pra mim e pensar: caramba, a Biamão paga essa de que ela é muito madura e não sei o que, ela só tem 24 anos. Cara, mas realmente eu tomei muito no meu cu pra ser quem eu sou A hoje. maturidade, ela flexibiliza quando você vive muito mais intensamente. Justamente. E eu vivi muita merda, eu passei muita merda pra chegar até aqui onde eu tô hoje, tá ligado? Tipo, até de questão de trabalho. Eu fazia live pra 7 pessoas no início e todos os dias eu era raidada com coisa assim, ventilador de suástica, Nossa. vou te matar na rua, vou te estuprar. E daí pra baixo, entendeu? Então, cara... Ouviu muita coisa. Então eu não vou ser uma pessoa feliz, eu não vou dar olhar pra essas coisas. Eu vou viver minha vida, entendeu? Uma pessoa que dispõe o tempo dela pra fazer esse tipo de coisa, esse tipo de comentário, é uma pessoa que tá infeliz, porque ela não tem nada que fazer, então ela quer descontar a infelicidade dela em você. Mas tipo assim, o cara tá ali esperando passar 1 minuto de ad pra comentar um preconceito no chat. Ele tá me dando dinheiro. Dinheiro esse que eu vou ver muito mais feliz e promissora do que ele que tá sendo medíocre. E tá gastando o tempo dele com destilar ódio ao invés de estar ocupando esse tempo com coisas úteis, entendeu? Então, tipo assim, eu não me abalo. Eu sou muito, muito de boa. Muito de boa. E eu sou muito bem-humorada também. Eu considero uma ótima resposta. Você pegar o dinheiro de um transfóbico te assistindo pra comentar uma merda e comprar um vinho. Pronto. Comprar um queijo É ali. a melhor coisa. Porra, é né? a melhor coisa, claro, pô. É uma Mas, puta resposta. e outra coisa que é muito importante também é que você tem pessoas que te amam, Sim, como com certeza. o seu namorado, pessoas que gostam de você como você é, pessoas que veem a sua essência. Sim.
sabe, de forma mais profunda. E então, assim, essas pessoas, elas vão continuar falando, vão continuar aí, mas elas... vão continuar existindo, mas foda-se, elas não mudam nada na minha vida. Quando a gente tem pessoas que nos amam, essas coisas, elas batem igual a balinha de chumbo e cai, sabe? Com certeza. Então, isso que importa, né? Você ter uma estrutura pra segurar. Mas a gente tem que pensar que estamos falando para uma audiência e tem mulheres trans, homens trans, Sim, que não têm essa estrutura. Não tem. sim. Que conselho você daria para uma mulher trans ou um homem trans hoje para como literalmente aguentar o que vem a seguir? Como aguentar a transfobia? Como suportar e como sair disso da mesma forma que você? Vitoriosa, resoluta, de forma a não se abalar com isso. Que conselho você daria para pessoas trans? É que cada pessoa é uma pessoa, né? É diferente para cada um. E força, o que é força, né? É relativo. Tem pessoas que são mais sentimentais que outras que se afetam mais que outras. O que eu recomendo é terapia, e principalmente se você não tem base familiar e apoio familiar, cara, é muito triste de falar isso. Mas tem uma coisa que eu aprendi sendo uma pessoa trans, é que você é sozinha no mundo. Você nasce junto da sua mãe, mas você morre sozinho. E pra todo mundo é assim. Pra todo mundo é assim. A gente, por mais que viva em grupo, somos seres humanos individuais. E quando você é trans, esse individualismo é muito maior. Você é uma unidade no mundo. E se você não fizer por você, absolutamente ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Você tem que lutar o triplo, você tem que batalhar o triplo. E o que eu recomendo é batalha o triplo, trabalho o triplo, pra não ter que depender de ninguém. Você só depender de você mesmo. E quando você estiver de boa, feliz, cara, vive a vida. Vive a vida, não tem que ter medo. E também cuidar pra não cair não se deixar cair na armadilha de relacionamento com pessoa que a grande realidade é que mulheres trans, é muito difícil você ver uma mulher trans que namora assumidamente, que o namorado ou marido assume. Por quê? Porque tem vergonha, porque vai ser reprimido na sociedade, não quer ter aquele peso pra carregar, não quer carregar a transfobia que vai sofrer junto com a companheira, tá ligado? Então, tipo assim, cuidado pra não cair em armadilha, aproveita a vida, vive a vida, não tenha medo de viver a vida, mas, né, tenha cuidado, né? Cuidado onde você vai, sempre tem que ter cuidado. Até se você não é, até se você é uma pessoa cisgênero mesmo, você tem que ter cuidado onde você vai. Você tem que ter cuidado com as companhias que você anda, você tem que ter cuidado pra não se fuder, né? E cuidado também é que é muito difícil falar, Fel. Eu sou uma bola fora da curva. Eu sou uma pessoa que eu tenho o privilégio de trabalhar dentro da minha casa. Mas, normalmente, pessoas transgênero não têm condição de... Não é que não tem condição. A pessoa não chega nem a ter nem a oportunidade de emprego por ser uma pessoa trans. Por que não é aceito perante a sociedade? Entendeu? Então, é isso. É muito mais difícil, mas dá pra viver. Dá pra tentar coisas novas. Algumas, infelizmente, caem na prostituição, na mão de cafetina, né? E bombadeira. Sabe o que é bombadeira? Não. Bombadeira são as mulheres que vão lá, como a mulher trans tem disforia de gênero, o que ela faz? Ah, não, vamos botar peito em você, vamos botar bunda, coxa em você. Aí vai lá, vral, injeta óleo industrial. E aí, depois de anos, né, isso gera uma infecção, a maioria morre. Quer dizer, não sei se a maioria morre, mas uma galera morre por causa disso. Porque infecciona, dá merda depois de uns anos. Tudo pra ficar, né, peituda, bunduda, pra perder aquela disforia de gênero, tá ligado? Então, cara, é muito complicado, é difícil falar, tipo, pra uma mulher trans, ou pra uma pessoa trans, um homem trans, enfim, uma pessoa não binária, tanto faz. É muito difícil você falar, faz isso que vai dar certo. Não existe isso. Não existe, entendeu? Eu dei sorte, não é mérito. Meritocracia não existe. É sorte. É sorte, eu dei sorte de poder trabalhar com o que eu trabalho, e é isso, tá ligado? Mas, tipo, não, o que eu falo é não tenha medo de lutar. Luta pela sua vida, luta pelo seu. E é isso aí, faz a sua própria vida. Construa a sua própria vida, construa seu próprio castelo. Por mais que seja difícil,
que é difícil pra caralho, mas faz, porque vai valer a pena no fim do dia viver. Tá ligado? E é isso que eu tenho pra falar mesmo. Olha só, conselho pra vocês: construa o seu próprio castelo.